Olá, amigos e amigas da Agência Moscou, estamos de volta com a coluna Conectados e esta semana nós vamos falar sobre ciberativismo indígena. Mônia, esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. O vídeo de uma reunião ministerial, que pode ser compreendida como se fosse um filme de horrores da nossa política atual, onde os ministros de Estado, de posse das pastas que conduzem as ações mais importantes no nosso país, destilaram o seu ódio, o seu racismo, preconceito, misoginia e violência. A fala do ministro da Educação sobre as populações indígenas reflete bem o pensamento do governo Bolsonaro. Um pensamento de desprezo, desde quando ainda, na época da sua campanha para a presidência, ele chegou a afirmar em público que índio não teria 1 centímetro de terra demarcada no seu governo. Bom, o artigo 231 da Constituição de 1988 diz que são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O ódio demonstrado pelo ministro da Educação, Weintraub, em não reconhecer a identidade tradicional desses povos, que constituem aí 247 etnias com enorme variedade linguística, e são mais de 800 mil indígenas no Brasil, é na verdade também uma estratégia política. O que está por trás do discurso da diluição da cultura tradicional e dessa falsa preocupação de levar melhores condições de vida para as aldeias é, na verdade, um projeto que tem interesse nas riquezas, os minérios, nas riquezas naturais que podem ser exploradas, legalizando-se a exploração dessas terras indígenas. Atualmente, 130 terras estão em processo de demarcação, e correm o risco de ter a sua regularização barradas pelo atual governo, que já se mostrou o contrário. Há, neste momento, dezenas de projetos de lei ou PLs, projetos de lei complementares e de emendas à Constituição, as PECs, que visam reduzir os direitos adquiridos pelos indígenas nessa Constituição de 1988 e ainda transfere o direito da demarcação para outras instâncias, como o Congresso Nacional, por exemplo, no caso da PEC 215. Há projetos que tratam de perda de terras já demarcadas, de autorização de exploração de mineradoras e do garimpo, além de desmatamento das florestas, desse território que as populações indígenas abrigam, e preservam todo o seu bioma, especialmente dentro da área da Amazônia Legal, que envolve um território de pelo menos 9 estados brasileiros. Bom, contra tudo isso, os movimentos indígenas decidiram denunciar tudo isso utilizando as novas mídias e passaram a ir para a internet, falar sobre a sua própria realidade, publicando posts, em sites, em blogs, criando perfis em redes sociais para denunciar as ameaças, as mortes constantes, os conflitos, e tentando aí sensibilizar a sociedade para essa questão do território que para as populações indígenas é vital. A nossa coluna desta semana, então, traz aqui sugestões para que vocês possam seguir alguns desses canais indígenas que está na internet aí fazendo essa denúncia, especialmente nesse governo Bolsonaro que tem se mostrado tão agressivo junto a essas populações. Vamos indicar aqui, por exemplo, o perfil da Associação da Articulação dos Povos Indígenas, APIB, que no Instagram o perfil é @APIBOficial.
Tem também o Mídia Índia, que assim como o Mídia Ninja, é um canal informativo, jornalístico, mas em que eles praticam aí o que eles chamam de etnojornalismo, né, denunciando especialmente a condição das aldeias indígenas, né, nessa situação, por exemplo, de pandemia, atualizando informações e tudo que de violência eles estão sofrendo nesse momento. Temos ainda a indicação do perfil no Instagram de Indígenas do RN, né, que é um perfil aqui do Rio Grande do Norte, da APIRN, que é a Associação dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte, em que você também pode conferir essa mobilização a nível estadual. E ainda o perfil do Índios Potiguara da Paraíba, que também coloca constantemente aspectos da cultura, da tradição, mas também aspectos de denúncia e questões políticas que estão interferindo a comunidade indígena na Paraíba. Essa foi a nossa contribuição esta semana, deixando aí uma reflexão para vocês em relação ao ciberativismo indígena, que é muito importante que nesse momento a sociedade abrace. A situação desses povos não está fácil, além de toda a falta de condições, né, de melhores condições de vida, há também essa violência que afeta diretamente essas populações na tomada desses territórios. E como a gente já falou, território para as populações indígenas significa vida. Eles estão dispostos a lutar com a própria vida para defender a terra ancestral, a terra tradicional, onde eles tiram alimento, onde eles se relacionam também dentro de uma questão cosmológica com a própria natureza, com as divindades, né? E é preciso que haja respeito em relação aos povos. A gente fica por aqui e a gente se encontra semana que vem com mais uma coluna Conectados. Até lá!